Iniciar. Ao vivo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássio Scosafave. Antes de mais nada, me dá um alô aí nas perguntas, para ver se vocês estão recebendo bem a informação, se está tudo certo, se vocês estão me vendo. Beleza. Enquanto isso, eu vou dando alguns recados, então. Perguntas. Adoro perguntas, para a gente poder conversar, para a gente poder se falar um pouco, para a gente trocar um pouco de experiência. É só você utilizar, na área de perguntas, hashtag. Hashtag, e daí a pergunta que você quer fazer, que daí a gente consegue responder. Ou eu respondo na hora, ou no final da apresentação, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Agora, começando formalmente, com todo mundo na sala, o pessoal está entrando. Fala, é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Cássio Scosafave, eu sou responsável pela parte de marketing de produto, uma parte da área de marketing de produto aqui da Local Web, foco em cloud, tudo mais. Alguns de vocês já devem me conhecer em eventos como o TDC, tudo mais. Antes de mais nada, é um prazer estar falando com vocês e é um prazer o pessoal do empreendedorismo ter me convidado para a gente conversar aqui hoje. E eu sempre falo e reforço, essa plataforma é super interessante, traz uma variedade de conteúdo bem interessante. E, falando em conteúdo, hoje o nosso tema vai ser sobre o que podemos aprender com a jornada do herói quando a gente lança um produto. Bora lá? Então, em um mundo povoado por histórias da Marvel, DC, não é difícil a gente se deparar com um termo chamado crossover. Tá, mas o que é esse crossover? Só relembrando do conceito. É quando um personagem A e um personagem B são colocados na mesma história. E essa é uma técnica literária muito utilizada em filmes, em séries, onde um personagem que teoricamente não teria nada a ver com o universo e a história um do outro, eles se encontram. Então, o nosso super-herói A encontra com o super-herói B e torna-se uma história completamente diferente. Torna-se agora uma junção, um cenário que é C. Tanto que eu mostro aí na nossa figura os famosos Tartaruga Ninjas da minha época, lá dos anos 90, utilizando equipamentos, armamentos, poses dos Vingadores. Então é isso. Eu pego Tartaruga Ninja, que não tem nada a ver com o universo dos Vingadores, e dou para ele de presente o escudo do Thor. E aí começa uma história completamente nova. Tá, se eu posso utilizar esse conceito de crossover na parte literária e tudo mais, por que eu não posso combinar processos criativos? Ou seja, por que a gente já conhece que na área do marketing, na área de desenvolvimento de produtos, existem diversos passos que a gente segue para lançar um produto. Então, por que eu não posso pegar um conceito completamente diferente para lançar um produto? E é exatamente algo que eu gosto muito, que é a jornada do herói. Por que eu não posso pegar aqueles 12 passos defendidos e explicados na jornada do herói para o herói ser o nosso produto? Para o final feliz ser um bom lançamento. E é isso que eu convido vocês, hoje, a gente entender um pouco melhor. E antes, eu sempre gosto de passar um pouco de conceito sobre a jornada do herói. Até anotei aqui o nome do autor, que é o Joseph Campbell. Esse foi o autor da jornada do herói, é um grande cientista, pesquisador, que ele começou a identificar que, independentemente da história que ele pesquisava, que ele identificava desde a mitologia até histórias mais recentes, ela passava por um fluxo que tinha alguns passos bem marcados e bem definidos. Mesmo sendo uma história recente ou independente da história,
independente dos personagens que envolvia aquela história, por trás do roteiro daquela história, tinham aqueles passos, tinham 12 passos. E esses 12 passos mostram a trajetória de um herói, de mais heróis, passando por diversas peripécias, aventuras, dificuldades. E hoje, vamos fazer esse crossover, pegar os 12 passos, os 12 passos da trajetória do herói e vamos aplicar para lançamento de produto, onde o nosso herói, o nosso produto, é o nosso serviço. Então, gente, bora lá. Primeiro passo da trajetória, da jornada do herói, é o mundo comum. Mundo comum, o nosso herói, ele está na sua rotina, ele está no seu dia a dia, ele está indo para o trabalho, ele está fazendo exatamente o que ele sempre fez, dia após dia. Ele possui consciência, ele é consciente daquele universo que o contorna, só que é uma consciência limitada. Ele está focado naquela vidinha normal dele. Ok. E a mesma coisa, gente, é para o nosso produto. Antes de mais nada, quando a gente, ok, eu tenho uma ideia, eu sou um empreendedor, eu quero lançar um aplicativo, eu quero lançar um produto, beleza, vamos lá. A primeira coisa que você vai enfrentar é a consciência limitada do problema, consciência limitada do mercado. Você vai olhar, vão ter diversas possibilidades, diversos problemas. Leia-se, gente, problema como oportunidade. Sempre onde tem um problema, pode ter alguém que ofereça uma solução, um produto, um serviço que vai atender aquele público. Então você percebe que existem nessa consciência limitada, existem diversos problemas que você pode resolver, que a sua empresa pode criar um produto ou serviço para resolver, e você vai começando a perceber para onde você quer ir. Então quer dizer que você vai mapeando, identificando quais são os problemas, quais são as oportunidades, e sempre algo que eu gosto de reforçar é que existem soluções para diferentes públicos. A mesma solução que me atende pode não ser a mesma solução, por exemplo, que o Lucas, que atende o Lucas, que está aqui assistindo com a gente, que a Fernanda está assistindo com a gente. Às vezes, a Fernanda busca algo mais econômico, o Lucas busca algo com maior valor agregado. Então, para o mesmo problema, existem diversas oportunidades. Então, percebam que no mundo comum, visto pelo marketing, o principal ponto, a principal palavra de ordem são possibilidades. Vamos levantar as possibilidades e a dica que eu dou para a gente ultrapassar essa fase, o mundo comum, são duas. Buscar relatórios setoriais. Diversos setores já possuem a sua instituição de classe que eles lançam relatórios periódicos que mostram quanto está vendendo, como está o público. Tá bom, agora que você não precisa de coisa mais profunda, olha diversos relatórios setoriais. Entende o que está acontecendo com cada um daqueles mercados e daí você vai identificar algo chamado tendência, que é o que você acha que vai acontecer com aquilo. Então, ok, dentro daquelas possibilidades, você vai lá e bingo, escolhe aquilo que você quer. E aí a brincadeira começa a ficar mais interessante, começa a pegar mais corpo. Que é a segunda etapa da jornada do herói. É o chamado para aventura. O nosso herói, que estava lá no seu dia a dia comum, normal, algo acontece com ele. Ele esbarra com uma pessoa, ele é demitido, algum problema acontece que o joga fora daquela rotina, que ele estava numa órbita, que do nada joga fora daquela órbita. E ele começa a perceber e enfrentar isso daí. Então, nossa, algum desafio é proposto a ele. Por isso que eu sempre gosto de comentar a palavra quebra de status quo. A própria imagem mostra que, cara, um convite à aventura lhe é feito, um desafio é proposto. E você quebra a sua rotina, e aí sim você cai de cabeça, você fica mais diretamente envolvido naquilo. Pensando para marketing, é quando você sai daquele mar de possibilidades e você escolhe, realmente vou sair do meu mundo comum e vou partir para a aventura, vou lançar meu produto. Eu quero, então, identificar, primeiro, qual é o problema que eu quero atender. Dentro daquele cardápio de problemas que eu poderia resolver, eu escolho um daqueles problemas.
Ok, escolhi meu problema, qual é o produto ou a solução que eu quero atender, que eu quero usar, quais são as armas que eu quero usar para resolver aquele problema, que eu vou oferecer para o mercado. Definindo o produto ou serviço, a gente vai para aqueles 4 P's, que eu defino o preço do produto, eu defino a promoção do produto, eu defino o posicionamento, ou seja, muito para quem eu vou querer ofertar aquele produto, e o preço, posicionamento, ok, todas as características do produto, elas começam já a tomar corpo. Eu sei para quem eu vou vender, eu sei aonde eu vou vender, que seria a praça, eu sei por quanto. Beleza, o próximo passo é entender como que eu pego aquele produto e entrego valor, que é o meu modelo de negócio. Você percebe que, cara, eu quero vender apagador. Eu posso vender apagador de diversas formas. Posso vender apagador pela internet, posso vender apagador traçando parcerias com instituições privadas, com instituições públicas. Beleza. Então você precisa entender qual é o fluxo, qual é o mercado, qual o modelo de negócio que você vai utilizar para entregar valor para o seu cliente. Ok, tudo isso definido, quem está nesse mercado? Quais são os seus concorrentes? Percebe que a aventura, meu amigo, bem-vindo à aventura, porque agora começou, que você já não está mais no seu mundo comum, agora você está desenhando, definindo o produto, e marca bem que a gente vai conversar muito mais para frente, entender os nossos concorrentes. Okay? E a dica que eu dou para essa etapa, para esse chamado da aventura, esse começo de lançamento de produto, é cuidado com as especificações legais. Quando a gente coloca o preço errado no nosso produto, o que pode acontecer é a gente não vendê-lo, ou vender muito do que a gente esperava. Mas existem algumas especificações que simplesmente elas não podem ser ignoradas. A gente precisa entender todo o complexo jurídico, por exemplo, que envolve na venda daquele produto ou daquele serviço. Eu vou lá começar a vender ervas medicinais, mas, poxa, essa erva não está cadastrada em lugar nenhum. A Polícia Federal bate lá no meu escritório e fala, cara, você está preso. Desculpa, polícia, eu não sabia. Não adianta. É sua obrigação, sim, saber o que você vai vender, como você vai vender e quais são as regras que envolvem isso. Ok? Então, quer dizer que saímos do nosso status quo, fomos para a aventura. E é interessante agora, essa é uma das imagens que eu gosto bastante, e essa é a fase da recusa do chamado. O nosso herói já não está mais na rotina dele, o nosso herói já foi convidado para a aventura, e aí que ele começa a perceber a quantidade de problema, ele começa a perceber o tamanho do desafio, a quantidade de inimigos, o quanto ele vai ter que percorrer até chegar ao objetivo final dele. Isso gera medo, isso gera receio, isso gera a recusa do chamado. Eu gosto muito de citar alguns filmes como exemplo, que um deles é a Matrix. O filme Matrix, ele segue muito bem esses passos, dos 12 passos da trajetória do herói. Nesse momento da recusa do herói, a recusa do chamado, a relutância à mudança, o Neo, ele foi apresentado àquele mundo, ele falou, vamos, cara, você é o escolhido. Ele falou, não, eu não sou escolhido. Eu não sei do que você está falando. Eu sou um desenvolvedor comum, qualquer, cara. Eu não sou escolhido. Eu não tenho nada de diferente. Eu não vou nessa aventura. Percebe que existe o medo, existe a relutância da mudança. E quando a gente vai lançar um produto, quanto mais a gente conhece ele, mais a gente vai descobrir, sim, desafios, mais a gente vai descobrir, sim, problemas. Eu gosto bastante de uma frase que é: quanto mais você olha para o abismo, mais o abismo olha para você de volta. Que você começa a ter mais consciência daquele problema. Fala, cara, eu não vou conseguir competir com aquele concorrente. Eu não vou conseguir produzir um produto legal ou um aplicativo diferenciado. Não vou conseguir agregar valor. Percebe que vários medos começam a rodear, e é nesse momento que eu peço voltar para a realidade e relembrar algumas coisas. Primeiro, nunca subestime o seu potencial. A gente tende a achar que eu não consigo, que a minha solução não é boa, não é tão interessante, não é tão boa. Sim, ela é interessante, sim, acredita naquilo. Outra coisa é, não superestime os desafios do lançamento.
cara, tenha coragem de, sim, identificar os problemas que são essenciais. É essencial você identificar o problema, mas mensure o tamanho, mensure a real dificuldade daqueles problemas, e sempre lembrando que o primeiro vilão que a gente encontra é o medo do fracasso. E aqui no Brasil, e até em outros países, a gente tem muita aquele medo de, cara, do fracasso, eu não vou abrir uma empresa porque eu vou fracassar. Cara, sério, talvez você erre, talvez você tenha 6 meses muito difíceis, mas depois você pode sim conquistar aquele seu objetivo. Então, primeiro, o primeiro vilão que você vai ter que enfrentar é o seu medo, é o seu próprio medo, o medo do fracasso. E a dica que eu dou nesse ponto é, tá bom, ninguém gosta de fracassar, ninguém quer fracassar. Então, o que você pode fazer para não fracassar? Mapeie cenários. Crie diferentes cenários, crie diferentes planos de ação. Ok, se no lançamento chover, e se fizer sol, e se tiver uma greve de ônibus, cara, desenhe várias hipóteses que você possa enfrentar, várias dificuldades que você possa enfrentar, não só dificuldade. E se o meu produto vender 100% do estoque dele no primeiro dia? Pode ser que isso aconteça. Então, comece a desenhar os seus cenários e para cada cenário você vai desenhar um plano de ação. Que você vai estar mais preparado. Pensa, lembra, cara, eu gosto muito de lembrar agora do Batman. Existe Batman sem e Batman com preparo. Quando o Batman vai enfrentar os inimigos dele, ele estuda o inimigo dele, ele desenha diversos cenários e monta a armadura dele e monta suas armas de acordo com aquilo que ele vai enfrentar. Então, faça o mesmo. Eu sempre coloco aqui também para a gente evitar o improviso. Deixando claro, o improviso não é algo ruim, não é algo que você deve ter medo, mas, meu amigo, se você pode se preparar, por que não? Vai que naquele dia você está com uma dor de barriga e você não consegue, uma dor de cabeça e você não consegue pensar tão rápido quanto a solução daquele problema. Então, não conta com improviso. Se acontecer, ok, eu sou bom de improviso, eu vou me virar. Mas e se não der certo? Então, se você não tiver com o seu perfeito estado, então vamos pensar em desenhar diversos planos. Beleza? Ok, não quer dizer que o nosso herói estava cheio de medos, cheio de incertezas. Aí aparece o mentor. Aí aparece o Tony Stark da vida do Hero e chega para ele e fala, cara, calma. Você precisa enxergar melhor as coisas. Você ainda é jovem, você ainda não conhece aquele mercado, você ainda não precisa ter tanta ansiedade. Aí é quando aparece o mentor para passar a real necessidade, o real nível de problema. Alguém com mais experiência, que muitas das vezes na nossa vida de empreendedor, são muitos, os caras que estão próximos a gente, os caras mais velhos que estão próximos a gente, falam assim, ok, o problema não é tão grande. Cássio, respira, enxerga direito. Vale ressaltar que, nesse momento, o mentor, muitas das vezes, ele não fala grandes novidades. Ele não fala coisas que você não sabia, mas sim, ele fala algo que você não estava enxergando. É diferente esse conceito. Que, no meio das coisas, você não estava enxergando. E para produtos, exatamente a mesma coisa. Ah, meu Deus, eu não vou lançar, eu não vou fazer. Cara, para mitigar esse medo, vai atrás de uma referência. Busque referências no mercado. Essas referências podem ser institutos de pesquisa, podem ser empresas que já participaram, empresas que você conhece que atuam em mercados próximos, pode ser consultorias, para que você consiga destruir alguns mitos e priorizar aquilo que realmente gera valor. Quando você tem alguém com mais experiência, essa pessoa vai virar para você e falar assim, esquece isso, não precisa ter medo disso, mas foque sim em tal X oportunidade. Por isso que eu sempre falo, até agora a gente está falando muito, e a dica é planejamento. Eu sei que vocês já escutaram 1 zilhões de vezes a frase planejamento evita retrabalho. Mas eu pergunto, quantos de nós realmente aplicamos aquilo que nós falamos? Quantos de nós a gente realmente dedica tempo para nos planejarmos? E se não tiver planejamento,
pode garantir, pode ter certeza que depois vai ter retrabalho. E esse retrabalho, a gente gasta muito mais energia, a gente gasta muito mais esforço, e não é isso que a gente quer. Então, vamos parar de falar a frase, é importante planejar, e vamos realmente planejar, partir para a ação, buscar referências, que isso vai facilitar a nossa vida. Ok, mas lembra que a gente ainda não lançou o produto. A gente ainda está na nossa fase de análise, de planejamento e tudo mais. Mas aí, a quinta etapa é quando o herói já está com a força, já está com todos os ensinamentos que o mentor dele passou para ele, e ele vai cruzar o limiar. E é quando ele vai realmente encarar a aventura, onde ele vai mergulhar na aventura e falar, realmente, sou eu, esse chamado é para mim, sou eu que vou atrás disso, e beleza. Ele começa a aventura, ele invade a mansão, ele invade o castelo, percebam que aí ele aceitou, ele já se planejou e está indo para a ação. Ok, e para a nossa visão de marketing, de produto, o ponto agora é, mergulhei no desafio. E qual é? Lancei o produto. Cara, o produto está na prateleira e agora eu preciso começar a vender. Os fluxos que eu tinha definido para aquele produto, eles começam a funcionar. Ou não. Aí a gente começa a ver como realmente aquele produto ou aquele serviço é na prática. A gente pode fazer testes antes e tudo mais, mas é muito importante que naquele momento de lançamento seja aplicado na empresa um estado de alerta. As pessoas precisam ficar mais alertas para entender quais são as oportunidades, os desafios que estão aparecendo naquele momento. Então, toma cuidado com as coisas e fique alerta completamente ao seu redor. Uma das dicas que eu dou nesse momento, na quinta etapa da trajetória, da jornada do herói é: escolhe alguém do seu time, que esse alguém vai ficar responsável, vai ficar 100% focado e responsável pela análise do lançamento. Alguém que não vai atuar de forma direta naquele lançamento, mas essa pessoa vai sim ficar de fora analisando tudo que está acontecendo ao redor. Isso porque se o dono da empresa, o cara que fez, os envolvidos diretamente naquele projeto, muitas vezes eles vão ficar com algo que eu chamo que é miopia por estresse. Ele sabe, ele tem inteligência, ele sabe de tudo que está acontecendo, mas como ele está tão envolvido, às vezes até emocionalmente, com aquela questão, ele não enxerga um problema, uma oportunidade, um desafio que está na frente dele. Então, pega uma pessoa, coloca fora daquele ciclo de lançamento e fala: agora você vai ser responsável por ser o nosso consultor quanto a esse lançamento. Beleza, cruzei o limiar, já lancei meu produto, já estou vendendo, já está na prateleira, meu site está no ar, agora eu vou vivenciar a aventura. Agora, o nosso herói, na trajetória dele, nas aventuras iniciais dele, ele vai começar a encontrar aliados, ele vai começar a encontrar outros personagens e ele vai ter que classificar esse personagem como aliado ou como inimigo. Ok, esse cara está aqui para ajudar na minha trajetória, ou esse cara aqui está para me ferrar, esse cara está aqui para me prejudicar. Então, a gente começa a definir quais são os meus aliados, quais são os meus inimigos. Isso que eu trouxe para a gente, a imagem de Dragon Ball, o Goku e o Vegeta. Quantas vezes esses dois personagens foram heróis e quantas vezes eles se ajudaram, quantas vezes eles lutaram, quantas vezes eles foram inimigos. Então, muitas das vezes, o nosso inimigo amanhã pode ser o nosso parceiro comercial. Então, é bom a gente mapear isso. Por isso, que na visão do marketing, agora, nessa sexta etapa, na metade da jornada do herói, é importante a gente identificar quem são os agentes que são fatores chaves do nosso fluxo de negócio. Ok, o meu fornecedor, sei lá, de site é essencial para o meu negócio. Eu preciso estar muito próximo desse cara, porque desse cara vai depender muito do meu sucesso. Então, eu vou começar a separar o joio do trigo. Quem é meu aliado, quem são os meus reais concorrentes. E o outro ponto que eu gosto de destacar são público que realmente adotou a sua solução. Ok, eu sei que nós fizemos o planejamento, a gente buscou referência, você desenhou seu produto para um perfil, só que daí, sabe, você pegar.
E daí você desenhou o seu produto, você definiu qual é o produto que você vai atacar. Mas às vezes você queria vender para o público A e você acabou vendendo para o público B. Isso é ruim? Talvez não. Talvez você tenha mapeado errado o seu público-alvo, que quando você vai ver, quem está comprando o seu produto é uma outra pessoa. Então, nesse momento, separa todo mundo. Quem é o meu comprador, quem é o meu fornecedor, quem está gerando valor agregado para mim ou não. E a dica que eu dou nesse sexto ponto é mapear alavancas e problemas. E possíveis buracos que você pode encontrar aí no meio do caminho. Quais são os seus reais vilões e quais são os seus reais parceiros? Exemplo, para a venda de sorvete, a principal alavanca ou buraco ou cilada é o tempo. Se fizer mais sol, ele vai vender mais. Se fizer mais frio, ele vai vender menos sorvete. Então, pensem que nós precisamos, nossa responsabilidade, identificar esses fatores. Daí, a Yasmin, o Gabriel, a Fernanda pode virar para mim e falar assim, ok, mas eu não preciso ser dono do meu produto e responsável das minhas coisas? Sim, mas é importante também que você identifique, mapeie quais são os fatores externos que afetam a sua eficiência. Se eu sei que o tempo afeta o meu bom resultado, meu amigo, eu vou entrar no Weather Channel, eu vou entrar em todos os canais para, sim, já mapear qual vai ser a temperatura, qual vai ser, se vai ser sol, chuva, porque mesmo eu não controlando o tempo, eu vou me planejar para eu atuar, sim, em diferentes situações. Ok, então eu identifico melhor quem são os meus inimigos, quem são os meus vilões e tudo mais. E aí, quando a gente está na nossa sétima etapa, o herói, ele já criou o seu time, ele já tem os seus próprios aliados, ele já começa, a aventura começa a ganhar corpo, o nível de tensão começa, a velocidade da aventura começa a ficar mais animada, o cara chega mais próximo daquele objetivo dele, a coisa começa realmente a esquentar, porque ele já passou por uma fase de lançamento, agora, meu amigo, começa a tomar as ações, os problemas começam a tomar mais ritmo. E é nesse momento que você precisa puxar o freio de mão e se perguntar, ok, eu planejei até agora, o que eu realizei? O que eu não realizei? O que deu certo do meu planejamento de planejado versus realizado? Não deu certo isso, não deu certo aquilo, eu identifico quais foram as situações inesperadas que aconteceu, quais foram os desvios de trajeto que aconteceu para conseguir aprender com isso, para conseguir identificar os meus erros e melhorar. Nesse ponto, a dica que eu dou é, cara, erro é erro, evita a teimosia, evita o orgulho. Você não vai ser mais inteligente ou menos inteligente porque as coisas deram mais ou menos certo. Então, o problema, já que já aconteceu o problema, encara de frente o problema e fala, ok, esses são os problemas, time, como a gente pode resolver cada um deles, porque a coisa está começando a ficar cada vez mais séria, mais próximo do ápice da nossa aventura, a coisa está chegando, já lancei o produto, o que eu planejei, deu certo? Não. Então, tira todo tipo de orgulho, tira todo tipo de teimosia e vamos enfrentar os nossos erros. Gosto muito dessa imagem, porque ela retrata muito aquele momento ápice da aventura, que é a nossa oitava etapa da nossa jornada do herói, que é a aprovação máxima. Chegou ao ápice daquele filme que você não... Que o herói ele está tão envolvido junto com o seu principal vilão, está no meio daquela batalha, a coisa está hiper quente. Ok. E é nesse momento que ele utiliza 100% dos seus aliados, 100% das suas armas, e para lançar um produto não é diferente. Eu gosto de reforçar que o grande desafio não é o lançar do produto, porque é difícil, mas só que o real desafio é se manter. O real desafio é, eu lancei um produto em mercado novo, por exemplo, existiam concorrentes já naquele mercado, muitas vezes. Aqueles concorrentes viram que um produto novo foi lançado, eles vão avaliar aquele produto novo, ou seja, o seu produto, o seu serviço,
qual o valor que eles estão realmente gerando para o mercado, e essa sua ação vai gerar uma reação. Esses concorrentes agora, eles vão começar a desenhar estratégias para combater o seu produto, para combater o seu sucesso. Aí sim, meu amigo, que é realmente o grande desafio, é você passar dessa etapa, é você conseguir enfrentar isso e falar, pensa, o cara está há 10 anos no mercado vendendo bola de futebol. Você acabou de chegar e está lançando bola de futebol na internet, ele vai analisar você e falar, ok, eu consigo fazer o mesmo preço que esse cara consegue, e eu consigo criar os canais de venda que ele consegue, então por que eu não faço isso? Sim, ele faz isso, e aí que você vai identificar o valor da sua necessidade, o valor real que você está gerando ao cliente. Por isso que eu falo que essa é a nossa aprovação máxima, que lembra sempre, toda ação tem uma reação. A ação de lançar um produto vai ter uma reação dentro do mercado. Aqui, desculpa, gente. O Thiago comentou sobre como encontrar um mentor. Necessita de ser do ramo de startup. Amigo, é muito bacana porque essa cultura de startup cada vez está mais forte no Brasil. Tem diversas aceleradoras que funcionam muito como ótimos mentores. Até as empresas que, teoricamente, não atuam de forma direta aquilo, cara, a gente vê o Itaú investindo nisso, a gente vê diversas, até a própria Local Web, que a gente já faz isso há muito tempo, mas começam a criar áreas para orientar e recomendar e acelerar a sua startup. Ok, você não é mais uma startup, aí eu recomendo muito uma consultoria, um Sebrae da vida, porque, meu amigo, você precisa de alguém que tenha mais experiência que você. Se você tem alguém na família, se você conhece alguém que já trabalhou naquela área, eu sei que a pessoa pode, não, Cássio, mas isso aqui eu sou super inovador, cara, eu sou desse mercado, desse novo mercado. Talvez o que você esteja precisando é exatamente esse olhar externo, esse olhar do cara que já passou por muita coisa. Beleza, Thiago? Espero ter respondido, mas a gente pode continuar falando e no final também eu passo os meus contatos e a gente conversa melhor. Então tá, estamos no meio do nosso desafio, o herói enfrentou o seu principal vilão, o ápice do filme acontece e tem. A gente vence. A gente consegue sim, o herói consegue sim vencer o seu vilão, consegue sim vencer aquele desafio. No caso do produto, no caso do serviço, a gente consegue sim fazer que a gente sobreviva, mesmo com os nossos concorrentes indo super atrás da gente e tudo mais. Beleza, parabéns, você conseguiu. E o novo passo é conquistas e recompensas. Então, herói, pega o seu time e vai comemorar. Vão para um cinema, vão para um bar, vão para uma balada, qualquer coisa. Reúne essa galera e vamos comemorar. Vamos marcar esse momento. A gente, cara, não é só brasileiro, nós seres humanos, a gente gosta de marcas, de datas, olha seu aniversário, parabéns, é o ano novo, mais um ano inteiro para você tentar fazer coisas novas. Meu amigo, a gente gosta de marcar datas, então marca uma data de comemoração, marca a data de lançamos o produto, enfrentamos os nossos concorrentes, o nosso produto está aí no ar. Dica, recomendação, melhor dizendo, nem comemora tanto pós-lançamento. Comemora depois de algumas semanas que você enfrentou os seus principais concorrentes. Outros pontos claro, não reconheça somente as vitórias. Entenda também os fracassos. Analise os fracassos. Cara, a gente precisa entender quais foram o motivador do sucesso, qual foi o motivador do fracasso, que, de novo, toda ação ou falta dela gera uma reação. Então, se você fez certo, deu super... Ok, seu produto vai vender pra caramba, seu serviço vai vender pra caramba, ou não. Mesmo dando errado, identifique motivos para comemorar, identifique também motivos para você se preocupar. E a dica que eu dou nesse momento que é uma arte. Dar feedbacks. Pegue todas essas informações de reconhecimentos e de vitórias e de fracassos, chama a sua equipe,
de forma coletiva, para falar sucesso de forma individual, para apontar erros e, ok, dê feedback para a sua equipe. Mas não adianta, precisamos tomar muito cuidado para não desestimular o pessoal nesse momento. Uma frase mal colocada, uma frase mal falada pode gerar todo uma falta de motivação. Cara, poxa, o cara nem reconheceu o meu erro. Quem é ele para ficar falando essas coisas? Lembra que é importante para que o seu feedback seja respeitado, para que o seu feedback gere valor. Tanto um feedback positivo quanto negativo. Para ele não ficar vazio, utilize sempre exemplos, utilize sempre datas. Você lembra quando você você esqueceu de colocar o preço naquele dia? O produto foi vendido a R$3, sendo que o produto era para ser vendido a R$6. Isso gerou um rombo no nosso caixa de R$200 mil. Percebe que sempre traga exemplos claros e diretos para mostrar erros e fracassos. Beleza, fui, comemorei, os nossos heróis estão baqueados, estão cansados e é hora de voltar. É hora de voltar para as nossas casas. A gente ainda não chegou, mas a gente está agora... O herói faz aquele trajeto de volta. Quando a gente faz aquele trajeto de volta, é um bom momento para a gente parar e revisar. Cara, lembra quando eu enfrentei aquele vilão, eu utilizei aquela arma? Lembra quando eu enfrentei aquele desafio, eu utilizei aquela informação? E para lançar produto não é diferente. Quando a gente passou, a gente lançou. Quando a gente começa o pós-lançamento, é muito importante, porque agora eu vou revisar os passos traçados, porque eu não posso só olhar para trás, eu também preciso olhar para trás e olhar para frente. Então, algumas práticas que eu recomendo define roadmap. Cássio, mas cara, minha solução não é nenhuma aplicação, né? Não é nem algo que eu consiga lançar novas features, novas funcionalidades. Meu amigo, será que o seu produto vai ser o mesmo daqui a 1 ano, daqui a 3 anos? O que você pode fazer diferente? O que você pode fazer melhor para gerar mais valor para aquele cara? Então, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Concordo, por isso que defina um roadmap. Defina quando você vai melhorar tal ponto, quando você vai lançar uma nova funcionalidade. Agora eu vou lançar a bola de basquete, agora daqui a 6 meses eu vou lançar a bola de tênis. E para que todas essas ações tenham sucesso, 2 pontos, e para construir um bom roadmap, eu sempre recomendo 2 pontos. Para a gente garantir que o produto ou serviço seja perene, ou seja, tenha uma vida útil interessante, seja viável daqui a 2, 3, 4 anos, sempre faça análise de rentabilidade. Ok. Para produzir aquela bola de basquete, eu vou gastar sei lá, R$20, R$15 por produto. Sabendo que eu vou vender ele a 30, esse produto não vai me dar retorno nenhum, então eu vou começar. Porque eu não tenho escala, talvez, para produzir ele. Então, entenda a rentabilidade. Só relembrando o conceito de rentabilidade, é quanto eu vou conseguir realmente de tirar valor, tirar receita, lucro daquele produto. Adianta aquele produto custa para mim 30 e eu vender por 25? Não, cara, a sua empresa vai fechar em 2 meses. É assim. E outro ponto, não adianta também o produto ser super rentável, ter uma margem de lucro super interessante e você não conversa com o seu cliente. A gente precisa sim conversar com o nosso cliente para entender como ele quer, o que ele quer, assado, frito, porque é ele que vai nos dar sustento para muito das nossas ações e nosso roadmap. Mas, senhor, eu compraria mais bolas de futebol com você se você, além de fazer aquela bola normal, você fizesse bolas também de handball, ok? Às vezes aquilo não estava na sua cabeça, mas isso é como o cliente te falou lá naquelas suas entrevistas, você acha um caminho que você consiga atender melhor. E a dica você percebe que começa a ter roadmap, começa a ter diversas tarefas, então estabeleça um controle de tarefas. Aqui no Local, por exemplo, no marketing, a gente utiliza uma ferramenta chamada Trello. Um Scrum, basicamente, que você consegue controlar quando você cria a sua história, quais as histórias que estão no seu backlog, quais são as histórias que você está fazendo naquele momento, quais são as histórias que você vai fazer. Você consegue criar histórias, controlar bem as suas tarefas. Nunca se esqueça disso. Cássio, mas eu não tenho esse Trello, eu não quero, mesmo sendo de graça.
Ok, defina em uma lousa quais são as tarefas do dia, defina em post-its o que o seu time vai fazer nos próximos 15 dias, e depois de passados os 15 dias, o que ele conseguiu entregar, o que ele não conseguiu entregar, o que faltou, ok? E tendo esse controle de tarefas e olhando sempre, tentando se manter os olhos na usabilidade do cliente, na experiência do cliente, você vai conseguir ter um produto efetivo e ter, ter controle e ter produtividade interessante. Mas antes de passar para a nossa próxima etapa, vamos ver algumas perguntas. Cássio, qual é o seu super-herói favorito? Cara, essa é sacanagem. Eu sou Marvete, né, velho? Todos da Marvel são os meus heróis. Por isso que vocês podem perceber que em várias das minhas imagens são personagens da Marvel. E o que eu mais gosto é o Doctor Strange. Agora, chegamos ao nosso 11ª etapa. Estamos quase no final, que é a depuração. O nosso herói já está voltando, o nosso herói já está caminho de casa, e você começa a perceber que o grande desafio foi resolvido, foi cumprido. Mas e daí começa a ter aquela resolução das tramas secundárias. São problemas que são importantes, que precisam ser resolvidos, mas eles não eram os principais importantes. Desculpa, eles não eram os principais problemas. Eles eram problemas secundários. No filme, é a hora que o super-herói volta para sua princesa, é a hora que a heroína consegue voltar para, por exemplo, para a família dela, percebe que essas pequenas tramas, a briga entre irmãos já não existe mais nada. As pequenas tramas, elas são resolvidas. O desafio principal foi feito, e agora entre os nossos desafios secundários. E esses desafios secundários também são importantes. Pensando agora para lançar um produto. Ok, você lançou o produto, deu certo, você já está no mercado, você enfrentou os seus principais concorrentes, mas, meu amigo, não esqueça da rotina. Agora a gente precisa estabelecer uma rotina saudável, precisa estabelecer uma rotina de análise, de melhoria contínua. A gente precisa, exatamente no passo anterior, a gente precisa analisar a nossa visão de quais são as nossas melhorias, porque, pensa bem, se você entrou nesse mercado, pode ser que alguém, daqui a pouco, entre também. Nosso mercado independente de qual mercado, ele é altamente volátil. Algo acontece, a nossa economia muda, então nós precisamos estar preparados para as nossas mudanças. E a gente só vai estar pronto para a mudança quando o nosso time estiver coeso, quando as nossas ações estiverem coesas, ou seja, juntas, prontas. E uma dica que eu recomendo muito que isso, por algumas empresas eu já passei e todas adotam, é a apresentação de resultados. Cara, pode ser quinzenal, semanal, o que funcionar para a sua realidade. Pega o time estratégico, pega o time tático, pode ser os líderes principais. Coloca todo mundo dentro de uma sala, mas não é uma vez por ano. É a cada 15 dias, a cada 30 dias. Vamos definir quais são os resultados atingidos, para onde a gente vai, o que a gente quer, o que a gente entregou, o que a gente vai entregar. Não é para apontar culpado, não é para falar, olha como o outro é eficiente. Não. É para a gente estar todo mundo no mesmo barco. Quando a gente coloca todo mundo dentro dessa sala, o senso de responsabilidade se torna muito maior. Poxa, eu sou do suporte, mas eu também sou responsável pelo resultado da empresa. Eu posso atender meu cliente melhor para que meu produto seja melhor avaliado e seja mais indicado. Percebam que isso é muito importante, esse senso de responsabilidade, porque com esse time coeso, responsável, a velocidade da reação vai ser muito maior. Ok, aconteceu alguma mudança, vamos chamar todo mundo para uma sala e ok, como a gente vai reagir a esse novo concorrente? Como vai reagir ao novo patamar do dólar? Como a gente vai reagir ao impeachment? Ok, juntos vamos decidir algo que todas as áreas estarão alinhadas e a gente vai resolver isso muito mais rápido. A gente vai se adaptar muito mais rápido para se preparar para a nossa mudança. E o nosso último passo, o 12º passo da jornada do herói é o nosso herói voltou para casa. Lembra sempre, gente, do Frodo.
Frodo foi, destruiu o anel, foi toda aquela aventura, agora ele voltou para casa, ele se olha no condado, ele olha os seus amigos e fala, poxa, esses caras estão diferentes. Não, ele percebe que, na verdade, quem está diferente é ele, o herói, não é mais o mesmo. Aquela pessoa que começou lá no primeiro passo não é mais a pessoa que está nesse segundo passo. Agora você tem muito mais informação, agora você tem muito mais preparo, agora você está muito mais ciente das coisas que acontecem de novo. Quanto mais a gente olha para o abismo, mais o abismo olha para a gente. Então, sim, o peso começa a ficar mais... as responsabilidades começam a ficar mais pesadas. Então, sim, você tem que mudar, e sim, você tem que amadurecer para enfrentar agora o dia a dia. E para a visão de lançar produto, é a mesma coisa. O produto que foi lançado lá no começo não é mais o produto que está agora, depois de um ano. Você, o seu time, não é mais o mesmo. Então, eles sim precisam estar... eles estão mudados. Então, qual é essa nova realidade? Cara, um dos primeiros passos é formalização de novos processos. Tudo que mudou, tudo que melhorou, vamos formalizar. Não, cara, você não precisa formalizar, não. Essa história de documentar não dá certo. Poxa, demora muito tempo. Pode demorar muito tempo, mas mais tempo ainda vai demorar se você tiver que descobrir o que foi feito há 2 meses atrás. Então, formalize os nossos processos. Não estou falando um Word de 30 páginas, mas desenhe todos os nossos processos para que também só seja formalizado os processos que deram certo. Lembra? Repetir versus evitar. Repita aquilo que deu certo, evite aquilo que deu errado. Mas você só vai saber, você só vai se lembrar, não, você tem boa memória. Não. Pode ser que amanhã você ganhe na Mega Sena e você não esteja mais nessa empresa. Então, contribua para que o caminho certo sempre seja tomado e que o caminho ruim seja evitado. Porque as mudanças vão sempre estarão aí. De novo, a dica, mudança, cara, a gente vai ser diferente, então você precisa se reinventar. Só que você vai se reinventar de forma mais coesa, de forma mais coerente, de forma mais efetiva. Se você se reinventar, é óbvio, para melhor. Então eu vou começar a repetir aquilo que deu certo e vou começar coisas novas. Aquilo que não deu certo, eu mudo meu projeto. Esqueço o que deu errado, passo para aquilo que deu certo. Galera, é muito bacana ter... Eu gosto muito desse tema de heróis, de jornada do herói e tudo mais, e algo que, independentemente da etapa, do primeiro, segundo, a terceira fase, o que eu queria... Uma das coisas que a gente pode aprender com a jornada do herói é que a força de uma história bem contada. Pensa que, enquanto eu estou falando com vocês, muitos podem nem estar prestando mais atenção no que eu estou falando, porque essa imagem ela é tão rica, tantas histórias podem estar acontecendo aí dentro, que você já começa a imaginar o que está acontecendo com o Homem de Ferro, por que o Hulk está segurando um boneco de ação. Percebe que uma boa história atrai a nossa atenção. Então, vamos contar boas histórias. Vamos entender os nossos produtos como os nossos heróis, os heróis para os nossos clientes. Vamos, sim, entender e pensar qual é a melhor forma para a gente contar aquela história para que cative. De novo, quantas vezes o Thiago Calisto, por exemplo, o Pokémon BR, o Márcio, já se viram presos na frente da tela de uma TV, vendo Netflix, na tela de um computador. Cara, eu não consigo sair dessa série. Essa série está sensacional. Eu vou partir para o próximo episódio para ver já foi o dia inteiro. E é esse sentimento bom que a gente quer que os nossos clientes tenham com os nossos produtos, com os nossos serviços. Que ele se sinta bem, que ele se sinta atraído assim, continuar sendo nosso parceiro, continuar utilizando os nossos serviços. E como o próprio Nick Fury dos Vingadores, lá no filme de 2012, um dos filmes que mais fizeram sucesso aí nos últimos anos, eu continuo acreditando em heróis. E você não? Cara, sim, a gente precisa sim acreditar em herói, a gente precisa acreditar que os nossos produtos são os nossos heróis e é com eles. E com tudo isso que a gente aprendeu, você tem duas opções.
o seu personagem, o seu produto, ele pode ser um coadjuvante no mercado, onde ninguém sabe dele, onde tudo que acontecer ninguém vai saber, ou não, ou o seu produto vai ser a estrela, vai ser o ator principal. A história vai passar em toda volta dele, porque sim, o seu produto ele vai estar à frente daquele mercado, ele vai definir as regras daquele mercado. Eu prefiro que o meu produto seja estrela, não o coadjuvante. Então vamos aprender com tudo isso, vamos rever esses passos e sucesso para a gente. Antes de mais nada, aqui tem alguns recados e tem algumas perguntas ainda para responder, mas todo esse conteúdo está lá no portal Digitalks. É exatamente o que nós podemos aprender com a jornada do herói. Lá tem um artigo mais vasto que eu explico cada um deles. E, galera, eu sempre recomendo, claro que eu tentei passar aqui o mais importante para vocês, mas eu recomendo muito que vocês continuem essa pesquisa da mesma forma que eu. Vá até a obra original, vá até a obra escrita pelo Joseph Campbell, pelos outros atores que seguiram a mesma linha, como, por exemplo, o Edward Spohr, e busque o conhecimento direto da fonte. Busque esse conhecimento para que você possa ler aquilo de uma outra forma e depois compartilhe comigo. Os meus contatos no Twitter são @cascosa. Eu estou muito em evento de desenvolvedor e tudo mais, sem TDCs da vida, assim, que então vai ser um prazer a gente conversar. O meu LinkedIn é Cássio Escosa Fábio, o sobrenome é super fácil e tudo mais. O meu e-mail é cassio.escosafabio@localweb. Foi de verdade um prazerzaço falar de um assunto que eu gosto e como eu vejo aí muitos amigos também que me ajudaram a construir muitos desses conceitos que eu estou aqui. Obrigado a todo mundo que participou e vamos agora às nossas perguntas. Cássio, parabéns pela palestra. Você recomenda evitar 2 jornadas ao mesmo tempo? Cara, não vou falar palavrão e que se foda. Foda-se, realmente, você precisa ter bem definido, o seu time precisa estar bem organizado para que a sua empresa vá para 2 jornadas ao mesmo tempo. Ótima pergunta, Fernando. Por exemplo, aqui dentro da Localweb, nós nos separamos, claro que existe hierarquia, existe o gerente de marketing, existe a engenharia, mas nós nos organizamos muito em cima de times funcionais. Existe um time que cuida de cloud, existe um time que cuida de hospedagem, existe outro time. E nesses times tem alguém que é responsável por marketing, nesse time tem alguém que é responsável pela engenharia, pelas operações. Você percebe que nessa estrutura, nessa configuração, não tem problema você pegar várias jornadas. Ao contrário, vai ser comum. Cara, agora mesmo, nesse final de ano, a Localweb lançou 3 produtos em questão de 2 meses, 1 mês. Então, sim, cada produto vai passar por uma jornada completamente única e diferente uma da outra. Mas, meu amigo, colocar todo mundo do mesmo time para passar por diversas jornadas, alguma coisa não vai dar certo. Ou, nem usa a palavra não vai dar certo. O que eu posso te garantir é que, se aquele time estiver sobrecarregado, o padrão de qualidade que ele vai entregar poderia ser muito maior. O nível de valor que ele poderia gerar é muito maior. Ok, você quer que o seu time de desenvolvimento lance feature para hospedagem, para cloud, para criador de site, tudo ao mesmo tempo? Tá bom, só que serão funcionalidades bem restritas. E daí você precisa entender o que você quer. Se você quer lançar tudo com baixa qualidade, ver o que dá certo e voltar, ou não? Cara, eu quero lançar rápido, assim, mas uma coisa de cada vez. E acho que é isso, galera. Aí são as nossas perguntas. Obrigado por Fernando, Rafael, Tiago. De verdade, foi um prazerzaço estar aqui com vocês. E entre em contato, dê todo tipo de feedback, que só assim a gente consegue melhorar, trocar experiência e encontro vocês aí nos eventos de desenvolvimento de cloud da vida. Beleza? Um abração para vocês e até breve.